Pegue a palavra de Deus. E eu vou ler com você Romanos, capítulo de número 1. Vamos continuar essa viagem que nós estamos fazendo dentro da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 1. Mas diz aqui em Romanos 1, nós vamos ler o versículo de número 24. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Amém? E se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, vai ser maravilhoso. Amém? Romanos 1, versículo 24 diz assim: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Você crê que Deus vai falar? Quem crê, diga glória a Deus. Falar você já sabe, mas você quer ouvir? Então põe a mão direita assim na altura do teu coração. Eleva o teu pensamento a Deus. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nós estamos aqui, meu Deus, para ouvir a tua voz, para, meu Deus, compreender a tua vontade. O nosso propósito em estar aqui é te conhecer, Senhor, cada vez mais, com mais profundidade, sabendo, meu Deus, que a nossa incapacidade é muito grande. Por isso, meu Deus, essa mensagem, eu peço o socorro que vem de ti, porque, meu Deus, se o teu Espírito Santo não estiver na vida do homem, o coração do homem que é duro, ele não receberá a tua palavra. Por isso, meu Deus, assim como todos os dias, eu peço, meu Deus, ministre o Senhor, meu Deus, em cada coração, em cada vida aqui presente. É um assunto, meu Deus, que tem que ser combatido e pregado e ministrado. Mas, meu Deus, se não tiver a força do céu aqui na terra, será como uma semente que cai num pedregal. Mas, meu Deus, trabalha no nosso coração e na nossa vida. Fala conosco, Senhor. Nos dê, meu Deus, o entendimento da tua palavra e que nesse sermão o Senhor fique à vontade para expor as nossas falhas, para nos ajudar a nos levantar e para fazer, meu Deus, que nós saiamos daqui pessoas melhores do que entramos, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Se assenta.
Presta bastante atenção, tá? Os obreiros vão ficar posicionados para te servir uma água se você precisar. Mas é muito importante que você não perca nenhum ponto dessa ministração, porque semana passada nós viemos falando de ação e reação. Deus, ele se revela para o homem dizendo: eu não quero esse tipo de ação, esse tipo de pecado, isso é injustiça, eu não quero isso. E o homem, em contrapartida, ele vai sufocar a vontade de Deus. Ele vai tentar assassinar a vontade de Deus, tendo seus próprios pensamentos. E aí, amados, Deus, ele vai reagir novamente. Mas antes, eu quero que você entenda que o homem, ao longo de sua existência, pelas suas atitudes e erro, recebeu muitas punições por aquilo que praticou, pelos erros que cometeu perante Deus. Por exemplo, Adão, ele vai cometer um erro muito grave perante o Senhor. Ele vai falhar como líder, como uma liderança instituída por Deus. E por causa disso, ele vai ser expulso do paraíso. Olha a consequência de um erro. Ele vai ser expulso do paraíso. O homem que foi criado para ser imortal, ele agora morre, porque ele não tem mais direito de comer da árvore da vida. Mas o pior de tudo é que o homem perdeu a provisão que estava no alcance das mãos dele. Porque tudo ficava em árvores, tudo que o homem precisava estavam ali plantadas em árvores, os alimentos que o homem precisava estavam no alcance das mãos dele. Mas a provisão de Deus agora viria de uma outra forma, através de um trabalho muito pesado. Diz aqui em Gênesis, no capítulo de número 3, que a consequência do erro do homem, ela é a nossa consequência até hoje, de um trabalho muito pesado. Diz aqui, Gênesis 3, versículo 17, Deus, ele vai dizer o seguinte a Adão, diz assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, você sabe quando você chega cansado do serviço, fala: meu Deus, que dia trabalhoso. Trabalhei o dia inteiro para ganhar X reais. E foi tão difícil de lucrar, foi tão difícil de conseguir. Mas isso foi consequência de um erro que o primeiro homem cometeu, que até hoje nós somos punidos por isso. E diz aqui no versículo 18, que a terra é maldita, ela dará o sustento debaixo de muito esforço. Versículo 18, ela produzirá também espinhos e espinheiros, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Está vendo? A consequência do erro de Adão trouxe um castigo muito grande. Mas não foi só Adão que recebeu castigos de Deus. O povo do Egito ficou 40 anos peregrinando depois de ser liberto do Egito. Ele fica 40 anos peregrinando ali no deserto, amados. E hoje, para você ter uma ideia da distância que se tinha para se chegar do Egito até onde se localiza Canaã, a península do Sinai, ela tem 200 quilômetros apenas. Igual, por exemplo, se uma pessoa tiver de carro, ela vai e volta no mesmo dia, tranquilamente. Ela vai e volta para casa. Se a pessoa tiver a pé e tiver um bom ritmo, se ela andar vagarosamente, em uns 3 dias ela chega, 3, 4 dias, ela chega tranquilamente no destino dela. Mas aquele povo ficou 40 anos andando em círculos por causa da murmuração, das reclamações. Às vezes, amado,
a gente já podia estar em lugares melhores, mas toda vez que você abre a boca para reclamar, é como se você voltasse para trás. Todas as vezes que você abre a boca para murmurar da vida que você tem hoje, parece que a vida ela volta no começo. As coisas se repetem. Em vez de reclamar, passe a glorificar mais a Deus. Ô pastor, mas é porque o senhor não entende. Eu estou passando por um momento muito difícil, mas reclamar adianta? Adianta? Você ficar reclamando, murmurando, ficando aí contando a sua vida para todo mundo, digitando o que está acontecendo na tua... Não adianta, amado. Não adianta. Sabe o que muda a vida do servo de Deus? É no meio da dificuldade, no meio da fornalha, na cova dos leões, no meio do deserto, quando ele glorifica o Deus Todo-Poderoso, Deus ele vem e livra o seu povo de todo mal. Amém? Diga para quem está do teu lado, agradece mais. Amém? Amados, mas não foi só aquele povo, que era um povo obstinado, não. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, no dia que ele vai cometer um adultério, você conhece muito bem essa história, que Davi, ele está ali no terraço, num tempo em que os reis tinham que estar batalhando, ele está em casa, ali olhando as coisas, vendo o que ele tinha, e ele vai ver uma mulher, e ele como rei manda trazer aquela mulher, e comete um adultério com ela, porque aquela era uma mulher casada. E Davi, ele vai receber o castigo de Deus, por causa que Davi, ele vai, por causa desse adultério, cometer um homicídio também. E é por causa que Batseba, ela vai ficar grávida, vai gerar, e Davi tenta de tudo quanto é jeito fazer com que Urias, ele tivesse uma relação com a esposa dele, para que viesse bater as datas certinho, para que ele viesse segurar essa injustiça, essa bomba, né? Mas Deus ele não permitiu, e Davi, ele depois que manda matar Urias, porque ele mandou, Deus ele fala com ele, olha, seu filho vai morrer. E Davi, ele que é um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ele fala, não vai, porque eu me arrependo. Eu vou ali diante do altar do Senhor, e ficou Davi vários dias sem comer e sem beber, e diz a palavra do Senhor, que ele vai se vestir de pano de saco. O povo vinha para ser atendido, ele falou, não vou atender ninguém, porque eu vou ficar única e exclusivamente diante de Deus, sem comer, sem beber, com pano de saco e clamando e pedindo perdão a Deus. Quando o menino nasceu, pouco tempo, morreu. Morreu. O castigo, ele veio para um homem segundo o coração de Deus. E amados, Deus, ele vai reforçar esse critério, que o castigo, ele vem para quem desobedece a Deus e desagrada a Deus. Vamos aqui comigo na primeira carta do apóstolo João, 1 João, no capítulo de número 2, no versículo de número 15, a palavra do Senhor, ela é muito clara, que toda vez que uma pessoa, ela desobedece a Deus, ela começa a olhar para o mundo e seguir as tendências do mundo e praticar o que o mundo pratica. Deus ele deixa um alerta na sua palavra aqui, no versículo 15, dizendo assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, entenda. Não tem parâmetros, não tem ali complacência. João ele está dizendo que se você amar qualquer coisa que tem no mundo lá fora, o amor do Pai não está em você. Não é para cristão ficar dançando igual o mundo dança. Às vezes a gente vê aí, um monte de gente em aplicativos, aí tem um aplicativo do demônio, TikTok,
que a gente vê um monte de cristão cantando música mundana, dançando, fazendo gracinha. O amor do Pai não está nisso. O amor de Deus não está nisso, nessas coisas. Se alguém ama isso, ainda não foi resgatado por Deus. Porque diz aqui, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência dos olhos é a pessoa que, por exemplo, ela além de ver coisa demais, ela quer ser vista demais. É como a pessoa que quer ter muitos seguidores. Isso, Deus não está nisso, amado. Ele não está nessas coisas que o mundo tem. Quer ter seguidor? Quer. Você quer arrumar seguidores? Prega a palavra para ver quantos seguidores você tem. A verdade, nenhum. Nenhum. Porque Jesus, no dia, ele pregou a palavra o tempo inteiro. No dia que ele foi na cruz, ele estava carregando a cruz praticamente sozinho. Será que o que você está buscando é de Deus? Porque ele diz aqui, continuando no versículo 17, ora o mundo passa bem, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Chega de modismo, mano. Chega. Deus está procurando cristãos que não seguem moda mundana, que não seguem ensinamentos mundanos, promíscuos, que não seguem tendências mundanas. E, amados, Deus, ele reforça isso, mas ele continuou ajudando aqueles no qual ele castigou, porque eles se arrependiam. Você vê que Adão, quando ele pecou e foi expulso e vai morrer e tem que trabalhar, a primeira coisa que ele fez, ensinar os filhos dele: filhos, vocês precisam adorar a Deus. Você vê que Caim e Abel vão apresentar uma oferta para Deus, porque eles aprenderam com seus pais. Adore a Deus, busque a Deus, lembre-se de Deus. Eles se arrependeram. Você vê que Davi, ele vai ter consequências. A casa de Davi vira uma bagunça. Um filho mata o outro, a outra filha é estrupada, um filho morre novinho. Davi, ele tem consequências, mas ele se arrepende. O povo que estava no Egito, a geração que saiu de lá, ela morreu toda praticamente, mas tinha Josué e Calebe que saíram de lá também, que permaneceram firmes no Senhor, e Deus, ele continuou abençoando aquele povo por amor que seja de um. Então Deus, ele continuou abençoando aquele povo, porque se arrependeu. Mas Paulo, aonde a gente leu aqui, ele fala de uma geração que conscientemente rejeita Deus. Mesmo conhecendo a Deus, quer desagradar a Deus, e o pior de tudo, não se arrepende daquilo que faz. Amados, tem tanta gente dizendo: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Às vezes a coisa é má, maligna. A pessoa, ela falou coisas, feriu o outro com palavras, mas ela mesma, no consciente dela, na mente cauterizada, ela fala: não me arrependo do que eu falei. Que amor é esse? Que servo de Deus é esse? Então Paulo, ele fala de uma geração que não tem medo de errar e não se arrepende do erro. E pense na situação vergonhosa que chegou o ser humano. Chegou ao ponto de gostar de se sujar. Chegou ao ponto de gostar de ficar mal cheiroso, fédido. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa, ela anda o dia inteiro, ela chega em casa querendo tomar um banho. Mas Paulo, ele está falando que é uma geração que o fedor do ser humano não incomoda mais. Que aquilo que Deus desagrada, que Deus está dizendo está errado, para eles não tem mais problema nenhum.
Não tem mais problema, porque o que eles querem é afrontar a Deus. E por isso que nós vamos ver aqui que o pior castigo que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa assim é Deus entregar o ser humano, a pessoa a fazer a vontade dela mesma. O pior castigo que Deus ele pode fazer para você é dizer assim: faz o que você quiser da sua vida. O que você quiser, faça. O que dá na tua telha, você faz. O pior castigo que Deus ele pode fazer no ser humano é isso. E isso faz com que as consequências aqui na terra ela venham e venha posteriormente também. Eu quero ler alguns versículos com você. Vamos em Juízes, capítulo de número 10. Pense muito bem, amados, nas suas atitudes, por causa que o que desagrada a Deus, vem consequência, vem o castigo, ele não vem a cavalo não, mas ele vem com a mão de Deus pesada. Diz aqui, Juízes 10, versículo de número 13, quando Deus ele deixa uma pessoa, olha o que diz a palavra do Senhor. Juízes 10, 13 diz assim: contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Vocês não querem me servir? Vocês querem servir outros deuses, outras coisas? Eu não te livrarei mais. Imagina Deus falando isso com você, hein? Que se mete em tantas enrascadas na vida, e Deus falando: eu não te livro mais. Pensa bem na sua vida com Deus. Vamos comigo em 2 Crônicas 15. Segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 15, versículo de número 1. Ah, pastor, mas se eu largar Deus hoje, ele vem atrás de mim. Meu irmão, não pensa assim não. Você está perto de Deus, continua. 2 Crônicas 15, 1. Quem encontrou, diga aleluia. Diz a palavra do Senhor o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ele está conosco enquanto nós estamos com ele. Se nós decidirmos deixá-lo, ele vai nos deixar também. Nós temos que tirar esse pensamento que somos mais importante do que realmente somos. Nós temos um valor muito grande para Deus, mas, meu irmão, nós não temos mais valor do que essa palavra aqui. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não tem sombra de variação. E dentro desse contexto, nós vamos começar a exposição agora. Vamos lá em Romanos 1, 24. Nós vamos explicar versículo por versículo, para ficar bem claro o que está acontecendo. E me perdoe, viu, se em algum momento sair alguma palavra um pouco mais pesada, é porque eu não encontrei uma palavra mais branda, tá? Romanos 1, 24 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Tem caneta? Passa um traço debaixo de imundícia. Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo, ele vai entrar no assunto da homossexualidade. E ele vai falar que Deus, ele vai entregar o homem a isso. Mas eu quero que você entenda que se você olhar
o termo entregar parece que Deus ele colocou o homem na situação. Não. Esse termo entregar aqui, no texto original no grego, ele entrega o homem para cumprir a sua sentença. Ele tira a proteção do homem, ele tira o seu cuidado do homem. O homem não quer me servir, mesmo eu me revelando a ele, então eu deixo o homem à vontade. Então eu não vou mais protegê-lo dos seus pensamentos, eu não vou mais confrontá-lo, eu não vou mais combatê-lo. E diz a palavra do Senhor, aqui Paulo ele chama isso de imundícia, amados. E o termo imundícia aqui, ele é muito usado para material de decomposição, como aquela carne podre que está dentro de uma sepultura. Não os ossos, mas quando 15 dias depois se abre um caixão, ainda está aquela pele melosa ainda, sabe? Cheirando, fedendo. É isso que Paulo está dizendo, que o homem, ele se transformou num cadáver podre, em decomposição. Ele está se decompondo com as suas atitudes, por causa que não quer fazer a vontade de Deus. Ele chama, olha, Deus entregou, deixou eles, e o homem ele correu para a imundície, para se decompor ainda mais, para acabar. E outra coisa, ele vai falar aqui, no versículo de número 24, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, ele fala de uma desonra unilateral. Ele fala que é uma pessoa desonrando a outra. É uma pessoa fazendo mal para outra. Ele entregou, deixou o homem livre e o homem começou a fazer mal um ao outro. E a imoralidade sexual, ela começa no coração e se torna a vergonha do corpo. Ela se torna a coisa mais vergonhosa, que é a pessoa pegar o que Deus criou e fazer de si mesmo a sua própria criação. Porque o homossexualismo é isso. Deus ele cria uma coisa e a pessoa se cria de novo. Ela se inventa, não é resiliência, se reinventar em meio a dificuldades, não. Ela está tendo muitas ideias, o ser humano está com a mente muito fértil. Ele mesmo quer descobrir um novo jeito de ter filhos, ele mesmo quer descobrir um novo jeito de viver, um novo estilo de vida, e isso vai tudo afrontando a Deus. E diz aqui em Romanos 1:25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Amém. Aquele tal assim que a pessoa diz, não é bem assim. Ah, pastor, o senhor é muito radical, meu irmão. Hoje, às vezes a pessoa fica assim, hoje é diferente. Tem pessoas que falam, a Bíblia hoje mudou. As coisas mudaram. As coisas hoje evoluíram. Sabe o que eles fazem? Distorcem a verdade de Deus e quer fazer aquilo que os homens querem fazer. Eles pegam o que Deus ele diz claramente, invertem em favor do homem. Você já percebeu? Nós estamos embaixo e Deus está em cima. Se você inverter, Deus fica embaixo e nós em cima. Quando eles distorcem a verdade, eles confundem, eles colocam Deus abaixo dos pés do homem. E eles querem fazer com que a vontade soberana passe a ser deles. E quer que Deus engula tudo o que eles disserem. E diz aqui no versículo de número 26, que começou a acontecer coisas terríveis. Na parte A, diz assim, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Alguns dizem assim, não, o homossexualismo é amor, pastor. O homem ama o homem. Paulo está dizendo, é paixão infame. Não tem nada de amor. Não tem nada de
de puro nesse tipo de relacionamento. Diz que é uma paixão infame, que não tem agrado Deus nessas coisas. E diz aqui no versículo de número 26, a parte B, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Até as mulheres foram atingidas pela degradação moral. E por que ele está dizendo até as mulheres? Porque geralmente as mulheres é a nossa salvação. Atrás de um grande homem tem, aliás, ou do lado, ou atrás, ou na frente, ou junto, que quer que seja, tem sempre uma mulher ajudando. Mas até as mulheres que sempre foram vistas como pessoas centradas, elas começaram a se perverter. E hoje muitas mulheres se igualaram ou estão pior do que os homens. Estão piores, porque elas começaram a relação íntima, sexual, ser completamente transformada de uma maneira que Deus, ele não se agrada. Sabe por quê? Sabe o que essas relações íntimas femininas? Inclui masturbação feminina. Antigamente era só o homem. Hoje em dia, muitas mulheres são presas na pornografia, são presas. Não, que a mulher tem que se conhecer o seu próprio corpo, mas sozinha? Sozinha? Não é o modo natural. Não é isso que Deus ele permitiu. Até as mulheres, elas trocaram, elas que eram tão certas. Agora não, elas estão iguais ou piores. Inclui lesbianismo, relacionamento de mulher com mulher. E o pior de tudo, que hoje a gente vê pastoras lésbicas. E sem contar as pessoas que ficam vivendo vidas duplas. Tanto em pensamentos. Pastor, mas na igreja não acontece. Não acontece. Acontece sim, e por isso que se tem tantos escândalos em altares, dentro do corpo de obreiros, dentro de um corpo de uma membresia, porque Deus, ele quer uma coisa, o homem quer outra. E quando você bate uma queda de braço com Deus, Deus ele sabe que vai vencer, ele fala, vou deixar você fazer o que você quiser. Primeira coisa, até as mulheres começaram a olhar umas para as outras, e começaram a se desejar. Isso é um pensamento do diabo, amados. E não somente isso. As mulheres começaram a ter múltiplos parceiros. Eu não sei uma outra palavra, por causa que é alguma bagunça. Alguns falam que é swing, outros falam que é bacanal, não sei. Tentei achar uma palavra mais amena, mas não o tanto de mulheres que perderam, que não se valorizam mais. Meu irmão, você passa na beira de um baile, meninas novas, já perderam a virgindade com 12, 13, 14, com 11. E não sabe com quantos parceiros já se relacionaram. E com quantos se relacionaram ao mesmo tempo. Paulo está dizendo aqui, olha, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. A imaginação do ser humano ela é muito fértil. É muito fértil. Isso aí você pode olhar por aquilo que você mesmo tenta imaginar. O que está acontecendo em Roma. O que acontece no Brasil? Nós vemos aí as feministas levantando bandeiras e tiram as suas roupas e vão para a rua. Às vezes defecam na rua. Mudaram tudo. E querem dizer que Deus está provando isso.
E querem dizer que Deus aceita isso, porque Deus agora está embaixo. O homem pensa que está em cima, porque está conseguindo ganhar campo, o pecado está se multiplicando. E aí diz a palavra do Senhor aqui, que as pessoas, né, elas vão achando que isso é normal. Mas a palavra do Senhor diz aqui, ó, relação de mulher com mulher. Ah, não, hoje é normal, não, aqui, ó. É contrário à natureza. É algo contrário àquilo que é natural. E não é sobrenatural, não. É imoral. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E aí diz aqui a palavra do Senhor, no versículo de número 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente. Olha, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A parte A diz aqui que os homens também deixando o contato natural da mulher e vão se inflamar uns com os outros, amados. Nasceu homem, é homem. Quem nasceu homem aqui, diga glória a Deus. Você é homem, cara. É homem. Não existe meio termo. Homem é homem, mulher é mulher. Não existe. Ah, eu nasci errado. Eu sou uma mulher que nasceu no corpo de homem. Quem que engole essa, mano? Igual falam na mídia. Vomitam isso na casa de um monte de gente. E quer que Deus, o Criador, que fez a pessoa homem, que fez a pessoa mulher, aceite. Porque Deus está embaixo. O homem é que tem toda a vontade sendo cumprida. É o homem, é a vez. E se falar, é preso, é processado. Ai, se falar de mim. Ai, se falar da minha opção. É opção da pessoa mesmo. Não é de Deus. Isso é uma grande verdade. Porque Deus, ele faz a opção dele quando ele cria a pessoa. E Paulo chama essa relação, não é de amor. A toda forma de amor é válida. Não, isso não é amor, amados. Diz a palavra do Senhor aqui, no versículo de número 27, a parte B, diz o seguinte, que eles vão cometer torpeza. Você sabe o que é torpe? O que é torpeza? Torpeza. Você pode buscar na Wikipédia, em qualquer dicionário, vai estar a palavra assim, vergonhoso, vai estar sórdido, imoral, que demonstra indecência, é obscenidade. O homem, ele deixa a vontade de Deus para fazer aquilo que é vergonhoso, para fazer aquilo que é imoral, amados. O homem que recebeu um papel de cabeça em uma casa, ele deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Fazendo aquilo que aos olhos de Deus, Deus ele não tem prazer nenhum. Ele não se alegra. Ele não tem... Ah, pastor, mas... E os homossexuais? Deus ama? Ama, mas ele quer ver eles se arrependendo. Porque esse povo aqui é um povo que não se arrepende. Quem se arrepende tem que deixar essas práticas. Porque enquanto não deixa essas práticas, eles simplesmente estão fazendo a sua própria escolha, a sua própria vontade. E diz a palavra do Senhor aqui, continuando a parte B, do versículo 27, cometendo torpeza, homens com homens. É muito claro. Meu irmão, quando eu era criança, nem sabia que tinha homossexual, não. Porque a pessoa, ela tinha os problemas dela, ou os desejos dela, mas era tão vergonhoso
que a pessoa ela ficava escondida. Você via que a pessoa tinha às vezes um trejeito ali, com a mão dobrada, a pessoa falava, opa, peraí, esse aí, meio esquisito. Mas a pessoa mesmo lutava contra o desejo, os desejos da carne, e se fizesse ou se caiu, ninguém ficava sabendo, porque sabia que era uma vergonha para ela, para a família dela, e principalmente Deus não aprovaria. Hoje não, eles usam o termo, não saiu do armário. Aí a pessoa ela quer andar vestida de mulher na rua, afrontando Deus, afrontando o Senhor, fazendo aquilo que Ele quer fazer, e quer que Deus abençoe, que Deus aceite, que eles são assim, é um novo jeito, que Deus errou na criação, que eles querem ser assim, mas não tem negociação com Deus, amados. Ele quem sabe, é Ele quem tem o poder, é Ele quem abate, é Ele quem levanta. E por isso diz aqui, no versículo de número 27, a parte final, diz que eles, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, eles quiseram, eles erraram, eles mesmos receberam. Igual, por exemplo, o vírus HIV, houve um surto na década de entre 70 e 90, um surto de AIDS que matou foi muitos homossexuais. E aí eles vêm falar assim, não, que o vírus da AIDS ele vem do macaco. Eles vêm do macaco. Mas macaco não morre de AIDS. Como assim? Eles mesmos praticaram aquilo que é vergonhoso e eles mesmos receberam uma punição. Você não vê que o HIV ele era é uma doença até hoje de quem está praticando coisa errada. Igual, por exemplo, quando uma pessoa ela usa uma seringa injetável, ela está fazendo coisa certa? Não está. Quando a pessoa ela tem uma relação sexual com alguém que tem esse tipo de comportamento, das duas umas, ou traiu a esposa, foi pegar, fazer, sair com pessoas fora do casamento, e aí veio o castigo de Deus, ou teve uma relação não aprovável por Deus com homossexualismo, o castigo vem. Por isso que eles receberam neles mesmos a punição do seu erro. E aí diz aqui no versículo de número 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável. Amados, essa disposição mental, o desprezo da vontade de Deus, de resistir a Deus, Deus ele não aprova, não vai aprovar, Deus ele não vai aprovar os pensamentos do homem, mas sempre ele vê o que cada um de nós estamos pensando. Você sabia que todos os momentos Deus ele sabe o que você pensa? Ele sabe que você pensa de bom, de ruim. Deus ele sabe o que o bom, a pessoa boa ela pensa e o que a pessoa ruim ela pensa. E a palavra aqui em reprovável, diz aqui, Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Ela vem da palavra grega anakainismeno, que quer dizer, ela é usada para um ouro que tem mais impureza do que ouro. A palavra reprovável, anakainismeno, ela é um ouro que tem mais sujeira do que ouro em si. Assim ficou o ser humano. Era algo precioso,
mas por causa de um pensamento reprovável, ele passou a ter mais imundícia do que valor. Ele passou a ter mais descrédito do que crédito. A pessoa, quando ela abandona Deus e começa a confrontar Deus, ela começa a perder o valor que ela tem, o brilho que ela tem. E chega um ponto que ela nem mesmo se valoriza. Não tem um monte de gente que diz assim, ninguém liga para mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Faz até beicinho, né? Mas é porque a pessoa, muitas das vezes, dependendo do que ela estiver fazendo, realmente é assim. Ela tinha um valor tão grande, mas ela mesmo foi se desvalorizando e os pensamentos dela não saem da mente. Meu Deus, eu fui naquela festa ontem, beijei 50 pessoas. Eu fui ontem passear, nem sei como que eu cheguei em casa. Só acordei todo vomitado na cama. Meu Deus, o que está acontecendo? É o pensamento, amados. A pessoa mesmo ela vai se desvalorizando, que a pessoa ela já sai de casa pelada. É 10 centímetros aqui tampando o bico do peito e um pedaço de retalho na bunda. E sai de casa para a noite, para beber. Como que isso vai dar certo? Como? E ainda a hora falando, Deus me proteja, tá? Pelo amor de Deus, amados. É muito sério. Igual os homens mesmo. Já saem de casa. Você vê uma geração que sai já drogada de casa. Que já sai bêbada para beber mais, para virar à noite. E depois fala que o diabo é que assaltou ela. Meu irmão, era um ouro puro. Nós somos assim. Purificados por Deus, que quando confrontamos a Deus, perdemos o valor próprio. Perdemos o nosso próprio valor. Nós olhamos para nós mesmos e falamos, não, estou doido para morrer. Essa vida tem que acabar logo, porque não tem jeito, não tem condição, não tem outro tipo de sentimento. E aí diz aqui, que Deus ele vai entregar, e ele começou a provar o homem que perdeu o valor próprio, que começou a ter doenças, para ver se o homem cai em si e se arrepende. Aí sabe o que Deus ele vai ver? Diz aqui que ele vai ver pensamentos, que eles vão começar a praticar coisas inconvenientes. Pessoas que não pensam em Deus. Diz aqui, o que elas praticam? Pessoas que não têm Deus, cheias de toda injustiça. Pessoa que não tem Deus, ela é injusta. Ela só quer o bem dela. Malícia. A pessoa que é maliciosa demais, não é que ela é esperta, é porque muitas das vezes ela não confia no juízo de Deus, então ela tem que ter o seu próprio juízo. Avareza e maldade, a pessoa, ela por exemplo, às vezes, até ser fiel na casa de Deus é uma batalha, mas para gastar tudo e torrar no seu bel prazer não tem problema. Ela quer investir em si mesmo, igual diz aqui, possuídos de inveja. A inveja não é de Deus. Que dia que Deus ele vai estar num casamento que a pessoa ela fica de olho no marido da outra e falar que é presente de Deus, amados? Que dia? Que dia que eu estou aqui no altar e de repente eu olho para a irmã e falo, eu me apaixonei por você, é Deus que te enviou para cá? Que dia? Isso não é de Deus, não. Isso é pensamento do homem sem Deus. É pensamento do homem sem Cristo, que não entende o que Cristo passou por nós para que nós viéssemos estar aqui hoje. E diz mais aqui, a pessoa sem Deus, diz aqui, ela pratica homicídio. Pratica homicídio. É um momento sem Deus. É um momento sem Deus. Até o servo de Deus, ele peca, ele erra, ele vacila.
ele cai. Você não vê que tem tanta gente com ira dentro do teu coração, que a sorte sua é que você estava com a Bíblia, mas se você tivesse com o 38, você matava até o pastor da igreja. É verdade. O homem sem Deus, ele é entregue a todo tipo de pensamento sem valor, que vai destruir a comunhão de Deus com os homens. Diz aqui, que eles continuam, ele vai ter contenda. Quem traz contenda, amados, não está em Deus. Foge de contenda. Tem gente que ama uma contendinha, né? Aquela pessoa que hoje em dia, não, hoje não é contenda não, eu gosto de causar. Eu vou causar agora, quer ver o que eu vou falar aqui? E causa contenda. Deus não está nessas coisas. Deus, ele não está. Diz aqui mais aqui, dolo, pessoa que causa dor no outro e malignidade. Não existe o pensamento maligno de Deus. Não existe isso. Deus, ele é bom o tempo inteiro. Diz aqui, sendo difamadores. Poxa, eu já fui tanto difamado, mas eu não ligo porque quem justifica é Deus, mas a gente não pode, amado. Porque esse sentimento não vem de Deus. O homem sem Deus, ele gosta de difamar, ele gosta de falar mal, ele tem prazer nisso, ele tem prazer. Ele tem prazer. O servo de Deus, ele sempre vai sofrer muito com isso. O servo de Deus, ele sempre vai ser muito difamado. Até por coisas que não fez. Você tem que se preparar para isso. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Ainda que inventem coisas a teu respeito, falem mal de você, queiram julgar o teu passado na tua cara, creia que o que te justifica é o Deus Todo-Poderoso. E Ele vai te honrar, batendo martelo em teu favor. Amém? Diz mais aqui, já estou encerrando, tá? Diz aqui, caluniadores, pessoas que levantam calúnias, não tem Deus na vida dela. Quando alguém levanta calúnia, você pode ter certeza que Deus não está na vida dela. É uma pessoa sem Deus, é uma pessoa que precisa de oração, que precisa, às vezes, que é digna de pena, amados. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, aquela pessoa soberba demais, presunçosos, inventores de males, a pessoa inventa o mal. A mente do ser humano ela é maldosa demais. Você vê, tem crimes que você fala, não vai ter igual. Eu me lembro de um crime quando eu tinha 10 anos, de uma menina chamada Miriam Leitão, que sequestraram ela e cortaram ela toda. Eu falei, meu Deus, nunca ninguém vai fazer isso. Aí depois ele já estava queimando, ele já estava fazendo, era isso. A mente foi evoluindo, inventa o mal. A mente sem Deus, ela é maligna completamente. Diz mais aqui, inventores de males, desobedientes aos pais. Os filhos que não obedecem o pai e a mãe, que ainda estão dentro da casa do pai e da mãe, e o pai fala A, ele fala B, ele fala C, o filho fala D. Deus não está na mente sua não, viu, meu filho? Ah, não, mas eu sei da minha vida. Não sabe, não. Não sabe. Porque se soubesse, não estava respondendo o seu pai e a sua mãe, que luta tanto para pôr até o Wi-Fi que você tem no celular. Tem que ter esse entendimento. A pessoa, quando ela não tem Deus, ela vai ser desobediente aos pais, insensatos, tomando atitudes sem sensatez, amado. E isso é muito sério. Você tem que ter equilíbrio para fazer as coisas, para fechar negócios, para falar. Será que convém você falar tudo que o teu coração está cheio? A boca fala o que está cheio do coração, não é verdade? Sim ou não? Mas convém falar tudo? Pastor, mas então o que eu faço? Chega perto de Deus e esvazia o teu coração. Fala, Senhor, não. Esse sentimento não pode ficar dentro de mim, não. Me limpa, me lava.
Eu quero ser limpo de novo, me dá um novo coração. Se não der para limpar, me dá um novo, ele dá. Mas tem que ser sensato nas coisas. Não é pagando mal com mal que você vai ser uma pessoa melhor, não. Diz aqui, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ah não, a pessoa tem que sofrer mesmo, tem que morrer mesmo, tem que pagar mesmo. O dono da dor é quem sabe aonde que dói. Mas aquele que tem Cristo, a misericórdia ela tem que nascer dentro dele. Por pior que a pessoa seja, o sangue de Jesus purifica ela de todo o pecado. Amém? Tenha misericórdia do próximo, meu irmão. Daqueles que falaram mal de você, daqueles que te prejudicaram, daqueles que te devem e não pagam, e postam que estão fazendo churrasco, que estão no sítio, que foram para a praia, te devendo. Tem misericórdia. Sabe por quê? Porque você tem muito mais do que eles. Você tem um Deus vivo na tua vida, que anda diante de ti, fazendo tudo para te ver feliz. Amém? E diz aqui, já estamos terminando, versículo 32. Aqui, ó, preste atenção nisso. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, pecado consciente. Se eu praticar, eu morro, mas eu pratico. Se eu praticar, desagrada a Deus, mas eu vou fazer. Eu não estou aguentando mais. Eu não posso. A pessoa ela sabe o que desagrada a Deus. Meu irmão, às vezes a pessoa ela fica ali presa de coisas igual jogos. Não pode. Quem nasceu de novo foge dessas coisas, porque Jesus ele volta e te pega numa mesa de baralho, pega você numa mesa de dominó. Aquele ambiente não é para você. Não é. Porque quem faz essas coisas, elas são passíveis de morte. E quando você faz isso, você fala com Deus, eu quero morrer. E não é morrer para acabar o problema, não. Eu disse aqui que depois da morte tem mais. É condenação eterna, amados. Eu falava que na sexta-feira, 1 minuto no céu tira todo o sofrimento de uma pessoa. 1 minuto no inferno faz ela lembrar do céu na hora que ela não buscou. Ela quer pregar para a família, você não vê? Prega para a minha família. Para eles não virem para cá também. 1 minuto no inferno. 1 minuto. Então a pessoa que peca consciente, eu não sei como que está a tua vida, mas Deus ele sabe. Está pecando consciente? Para. Chega. Chega. Não consigo? Deus te ajuda. Ele te fortalecerá. Diz aqui, ó, que eles, sabendo que praticam coisa errada e que são passíveis de morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não basta a pessoa ela só fazer o que é errado, não. Ela quer levantar pessoas para fazer errado também. Você não vê? Nem todo mundo que bebe ama a bebida, amados. Às vezes a pessoa ela bebe, mas depois chora, fala, meu Deus, eu tenho que sair dessa, porque está errado. Mas a pessoa que bebe, fica, vamos beber, vem cá, vem. Ê, fulano caiu também. Vamos lá, vira agora. Ah não, eu sou lésbica. Nossa, você tem que experimentar. A novidade, ó. Eu sei achar o ponto YG, não sei o quê. Na hora. É mesmo? É. Não basta fazer errado. Tem que aprovar aqueles que também fazem. Sabe o que é isso? Rebelião. Sabe qual que é a diferença de rebeldia para rebelião perante Deus? Rebeldia é quando você está sozinho. Rebelião é um montim. É quando você leva pessoas a cometerem erros. E
Esses pecados aqui é uma rebelião contra Deus. É o povo da terra se rebelando contra o Deus do céu. Será que isso vai dar certo? Será que vai dar certo? Aquele, meu irmão, que é alcançado pelo Evangelho, ele tem que entender hoje que precisa de Deus mais que tudo. Você está entendendo que o homem sem Deus não é nada? O homem sem Deus, quando Deus ele para de falar com você, de te incomodar, você passa a cheirar mal. Nós temos que, sabe o que? Todos os dias, fala com Deus, Deus me corrige, não desiste de mim. Meu Deus, não me permita fraquejar, me deixa de pé. Me ajuda. Nós temos que clamar pela disciplina de Deus. Deus me disciplina. Você não vê? O filho, quando está na cadeia, ele fala, minha mãe falou, estuda. E eu não quis. Qual que foi a consequência? Prisão, cadeia. E lá ele valoriza. Mas aqui fora não valorizava. Então, nós temos que clamar, assim como o filho depois valoriza a disciplina do pai e da mãe, nós temos que clamar pela disciplina de Deus. E eu vou encerrar a exposição de hoje, lendo o Salmo de número 51, porque eu quero orar com você. Salmo 51, versículo de número 10. Olha só o que o salmista está dizendo. Ele clama, não por bens materiais, igual muita gente vai para a igreja clamar por bens materiais, ou por relacionamentos. Não, olha o que ele diz aqui, o salmista. Salmo 51, versículo de número 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele está clamando, renova o meu coração, cria em mim um espírito que não fica abalado, não me expulsa da tua presença, não me deixa sozinho não, nem retira de mim o teu Espírito Santo, porque sem ele eu fico sem consolo, sem direção. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que você reflita nisso. Como que tem sido a tua mente, as tuas ações diante de Deus? Fica de pé. Louvado seja Deus. Põe a mão na altura do teu coração, toda a igreja. Quero fazer uma oração por todos nessa manhã. Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos dá oportunidade. E é Ele quem nos sonda. Por isso que eu quero convidar você mesmo nessa hora a falar com Deus, a falar com o Senhor, porque Deus, Ele não quer ver você desse jeito, não. Não pensa que Deus, Ele te criou para ser impuro. Ô pastor, eu estou aqui nessa manhã de um jeito, vergonhado, triste, chateado. Eu tenho pensado em tanta coisa errada. Mas hoje, nessa manhã, chegou salvação na tua vida, mano. A salvação de Deus, ela veio sobre ti hoje.
E é por isso que nós estamos aqui, porque nós não somos perfeitos, porque se fôssemos já estaríamos no céu. Já estaríamos lá. Deus, ele recolhe os bons e deixa os maus para o arrependimento. E se nós estamos aqui ainda, a nossa missão ainda, ela precisa continuar. É por isso que eu quero fazer uma oração por você. Mas eu gostaria que você fosse franco com Deus também. Porque é um momento muito importante, é um momento que você pede perdão para Deus. E perdão não pode ser da boca para fora. Perdão não pode ser simplesmente algo mandado, tem que ser espontâneo. Em nome de Jesus, fala com Deus aí mesmo no teu lugar. Você que, por exemplo, diz assim: pastor, eu quero pedir perdão para Deus, peça agora. Todos nós precisamos pedir perdão. Mas talvez você, em uma particularidade sua, você quer falar com Deus. Talvez você tenha tido pensamentos errados. Por isso que todos nós, vocês estão no teu lugar. Eu não quero que ninguém aqui na frente, na igreja, fique pensando que você está vindo aqui hoje porque você sofre com algum problema de homossexualismo. Não. Mas você, aí no teu lugar, é você e Deus. Se esse é o motivo, fala com Deus. Talvez você precise de libertação, pede para Deus. Se você precisa ser mais sensato no falar, no agir. Se você tem sentido às vezes inveja, a inveja quer tomar conta do teu coração, e você tem lutado contra isso, fala com Deus que hoje é dia de vencer, meu irmão, esses males. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus amado, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. E nessa manhã, meu Deus, a tua igreja, os teus filhos estão aqui para pedir perdão, meu Pai, pelos pecados, pelas falhas, pelos erros, pelos pensamentos, pelas atitudes, pelas ideias que tiveram, que desagradou ao Senhor, pela desobediência, meu Deus, aos pais, por todo tipo, meu Deus, de pensamento que nos desvaloriza. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor aqui nesta manhã, que a tua misericórdia, meu Deus, assim como esse dia nasceu, nasça no coração dessa pessoa, e alcance o teu povo, alcance a tua igreja, alcance a tua noiva, e nos limpe, Senhor, nos lave, nos purifique de todo mal, e nos faça, meu Deus, sermos transformados por ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos dele, Pai. Nós não somos deste mundo, assim como Cristo não é. Então, dê-nos força, meu Pai, para caminharmos pelas ruas da cidade. E dê, meu Deus, ousadia para falar, meu Deus, e sabedoria para na hora certa, meu Deus, o teu Espírito Santo convencer o pecador.
Meu Deus, o Senhor sabe que o intuito de pregar não é ofender a fé, não é ofender as pessoas, mas mostrar a tua verdade. Então, meu Deus, vem com o teu Espírito Santo, trabalhando na mente e no coração dessa pessoa, porque o Senhor está voltando, Pai. E as Bíblias estão fechadas. As Bíblias estão fechadas e os livros de autoajuda estão se abrindo. Porque, meu Deus, o homem passou para o lado de cima e querem que o Senhor fique embaixo. Mas nas nossas vidas, Pai, aqui nesta manhã, nós declaramos, meu Deus, que o mais alto que nós queremos estar é junto aos teus pés, Jesus. O mais alto que nós queremos estar, meu Deus, é junto aos pés do nosso Salvador. Então, meu Deus, toma as nossas dificuldades, tome as nossas falhas agora e nos purifique, Deus. Meu Deus, se tem alguém que precisava ser liberto de algum vício, liberta agora, Pai. Porque, meu Deus, o Senhor não vai permitir que entrem no céu aqueles que amam, meu Pai, aquilo que é contrário à Tua palavra. Meu Deus, dê uma nova força, uma nova esperança, em nome de Jesus, para esse, meu Deus, que estava querendo se matar, que não estava entendendo o que estava acontecendo na vida, mas nós cremos, Deus, que o Senhor vai fazer uma grande obra, e é nessa fé, meu Deus, que nós te exaltamos. Diga: Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti, e eu vou lutar contra o pecado todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, que assim seja feito. Vamos aplaudir o nome do Senhor.